Entre as décadas de 1940 e 1970, o Brasil passava por uma das fases mais intensas de industrialização da sua história. Era o período que atravessava a Era Vargas, o governo Juscelino Kubitschek e, mais tarde, aquilo que ficou conhecido como milagre econômico. O país ampliava sua capacidade industrial, mas essa expansão tinha um problema central. Ela não era sustentada por tecnologia nacional. Embora surgissem fábricas e polos industriais, a maior parte deles era controlada por empresas estrangeiras ou dependia totalmente de tecnologia importada. O Brasil não produzia motores avançados, eletrônicos sofisticados ou sistemas de navegação. Não dominava a fabricação de motores aeronáuticos, aviões militares ou equipamentos estratégicos. Em muitos setores, dependia até de mão de obra especializada vinda do exterior. Isso gerava uma vulnerabilidade profunda. Se Estados Unidos ou Europa decidissem restringir a venda de peças, insumos ou componentes, grande parte da indústria brasileira simplesmente pararia. A aviação militar ficaria no chão. No contexto da Guerra Fria, período entre 1947 e 1991, esse risco era ainda maior. O mundo estava dividido em dois blocos, e os Estados Unidos e a União Soviética disputavam influência em todos os continentes. Países médios, como o Brasil, estavam constantemente sob pressão, sendo cortejados, disputados ou ameaçados dependendo da conjuntura política do momento. O Brasil, por ser a maior potência da América do Sul, era um alvo direto dessa disputa geopolítica. E justamente por isso, dependência tecnológica significava fragilidade estratégica. Durante a Guerra Fria, era comum que países de médio porte buscassem independência econômica e militar. Quanto mais autônomos fossem, menos vulneráveis estariam a embargos, pressões externas ou manipulações políticas. Um país que não controla sua própria defesa, não controla seu destino. Foi exatamente esse cenário que levou o Brasil a perceber a urgência de criar uma indústria aeronáutica nacional. E dessa necessidade estratégica, nasce o projeto que daria origem à Embraer. No final da década de 1940, o governo brasileiro tomou uma decisão estratégica: criar uma elite tecnológica capaz de desenvolver aeronaves e sistemas avançados dentro do próprio país. Para isso, começou a investir pesado na formação de engenheiros e especialistas de alto nível. Desses esforços nasceram duas instituições fundamentais: o ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, fundado em 1950, responsável por formar engenheiros aeronáuticos altamente qualificados, e o CTA, Centro Técnico Aeroespacial, criado pouco antes, destinado à pesquisa, testes e desenvolvimento de tecnologia aeronáutica. Essas instituições formavam jovens brasileiros que muitas vezes eram enviados aos Estados Unidos e à Europa para receber treinamento avançado. Eles retornavam ao país com conhecimento de ponta, preparados para desenvolver soluções nacionais. Mas havia um problema central. O Brasil tinha agora uma mão de obra extremamente qualificada, porém não tinha uma indústria capaz de absorver esse conhecimento. Não existiam empresas aeronáuticas nacionais onde esses engenheiros pudessem aplicar o que aprenderam. Ao mesmo tempo, a Força Aérea Brasileira enfrentava uma dependência externa enorme. O Brasil não produzia aviões de treinamento, aeronaves de transporte médio, motores, sistemas eletrônicos, nem peças de reposição. Qualquer bloqueio dos Estados Unidos ou da Europa deixaria a FAB paralisada. Diante desse cenário, a aeronáutica concluiu que era impossível alcançar soberania militar mantendo essa dependência tecnológica. Foi nesse contexto que surgiu a solução: criar um avião totalmente nacional capaz de demonstrar que o Brasil tinha talento, engenharia e potencial para produzir sua própria indústria aeronáutica. Assim, nasceu o Projeto Bandeirante. No começo da década de 1960, um grupo liderado por Osiris Silva dentro do CTA desenvolveu o protótipo de uma aeronave utilitária e militar, que mais tarde seria conhecida como EMB-110 Bandeirante.
O avião era inteiramente projetado com tecnologia nacional e representava um salto extraordinário para a engenharia brasileira. O protótipo deu certo, voou, funcionou, impressionou. Mas outro obstáculo apareceu. O Brasil não possuía uma indústria capaz de fabricar esse avião em escala. Era impossível produzir centenas de unidades dentro da estrutura limitada do Estado. A conclusão da Força Aérea Brasileira foi inevitável. Sem uma empresa aeronáutica própria, o Brasil jamais teria autonomia militar e tecnológica. Essa constatação abriria o caminho para o passo definitivo, a criação da Embraer em 1969, para transformar o projeto Bandeirante em uma indústria capaz de competir no mundo. Alta Embraer. Com o protótipo do Bandeirante finalmente concluído, um novo problema surgiu. O avião era excelente, versátil, robusto, perfeito para regiões isoladas, para uso civil e militar e capaz de integrar o território nacional. O desempenho chamou a atenção de vários países, que demonstraram interesse imediato no projeto. Mas havia um obstáculo gigantesco. O Brasil não tinha nenhuma empresa capaz de produzir o Bandeirante em escala industrial. Na década de 1960, o país vivia um ambiente econômico instável, com pouca capacidade de investimento privado. Criar uma fábrica de aviões exigia capital altíssimo, risco enorme e uma indústria avançada que simplesmente não existia. Nenhuma empresa brasileira tinha como assumir esse projeto. A aeronáutica entendeu o risco. Se não criarmos uma fábrica, o Bandeirante vai morrer como protótipo. A solução encontrada foi estratégica. O próprio Estado deveria criar uma empresa aeronáutica, assumindo o risco inicial e construindo a base de uma indústria que, até então, o Brasil não tinha. O Ministério da Aeronáutica recomendou oficialmente ao governo a criação dessa empresa estatal para fabricar aviões em série, garantir autonomia tecnológica e iniciar uma verdadeira indústria de ponta no país. E assim, em 29 de julho de 1969, no governo Costa e Silva, através da Lei nº 770, nasceu a Embraer, Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. Ela foi criada com objetivos claros: produzir o Bandeirante em larga escala, desenvolver aeronaves civis e militares, reduzir a dependência externa, construir uma indústria aeronáutica nacional sólida, dar ao Brasil autonomia tecnológica estratégica. A Embraer nasceu, portanto, não apenas como uma fábrica de aviões, mas como a resposta estatal a um desafio nacional de soberania, tecnologia e defesa. Quando a Embraer nasceu em 1969, ela enfrentava um problema gigantesco. Não tinha dinheiro, não tinha mercado interno e não tinha uma estrutura industrial capaz de sustentar o próprio crescimento. O Brasil dos anos 70 era um país em que a maior parte da população vivia na miséria e o setor aéreo civil era extremamente limitado. Se a Embraer dependesse apenas do mercado brasileiro, ela morreria. Era impossível sobreviver vendendo apenas para um país sem demanda e sem capacidade financeira para absorver aeronaves. Diante disso, a Embraer tomou duas decisões estratégicas imediatas e fundamentais para sua sobrevivência. Exportar desde o primeiro dia. Se o mercado interno não tinha condições de comprar, o mercado externo tinha. E foi lá que a Embraer buscou sua sobrevivência. No cenário global da aviação comercial, existia um vácuo gigantesco. As grandes fabricantes, Boeing, Airbus, McDonnell Douglas, Lockheed, Fokker, estavam focadas em aeronaves de médio e longo alcance. Aviões caros, grandes e voltados para trajetos intercontinentais. Quase ninguém produzia aviões pequenos, robustos e baratos para trajetos curtos. A Embraer percebeu isso e ocupou esse espaço ignorado. Criou um avião regional que servia rotas curtas, criou um avião agrícola que atendia o agronegócio, criou um avião de treinamento barato para países sem dinheiro para caças caros. Esse segmento era desprezado pelos países ricos, mas essencial nos países emergentes, e foram justamente esses países, África, América Latina, Oriente Médio e parte da Ásia, que compraram da Embraer e mantiveram a empresa viva durante seus primeiros anos. A estratégia central da Embraer entre 1970 e 1980
foi dominar o mercado de aeronaves pequenas e versáteis, capazes de operar em pistas curtas, quentes, mal asfaltadas ou de terra, realidade comum em países emergentes. Os 3 aviões que sustentaram esse período foram Bandeirante EMB-110, o carro-chefe da Embraer. Não interessava ao Ocidente, mas em países emergentes resolvia 80% dos problemas de transporte regional. Era barato, forte, fácil de manter e pousava em praticamente qualquer pista. Ipanema EMB-200, avião agrícola feito para a realidade do campo brasileiro e latino-americano. Baixo custo operacional, manutenção simples e enorme utilidade no agronegócio. Chavante MB-326 licenciada. Avião de treinamento militar, permitiu que a Embraer aprendesse processos industriais complexos e gerou receita enquanto elevava a reputação internacional da empresa. Essas aeronaves eram exatamente o tipo de produto que países pobres precisavam e que os grandes fabricantes ignoravam. O papel decisivo do Estado brasileiro. Sem o Estado, não existiria a Embraer. Nos anos 70, o governo militar entendeu que o país precisava de autonomia na aviação e que aquela indústria era estratégica demais para ser deixada ao mercado. Assim, financiou os primeiros projetos, comprou os primeiros lotes de aviões, serviu como cliente vitrine para o exterior, deu estabilidade financeira à produção, garantiu que a empresa tivesse escala industrial inicial. Sem essas compras militares e sem esse apoio inicial, a Embraer teria morrido como qualquer iniciativa privada nascente em um país pobre e sem infraestrutura. A lógica era simples e estratégica. O Estado cria, sustenta, valida e impulsiona. A empresa aprende, melhora, exporta e se torna global. Esse modelo é exatamente o que os Estados Unidos fizeram com Boeing, o que a França fez com Airbus e o que a China faz hoje com sua indústria inteira. Toda a estratégia inicial pode ser resumida em 3 pilares. Exportação imediata. O mercado do Brasil não existia. O mundo tinha demanda, especialmente países pobres. Foco em nichos ignorados pelos gigantes. Aviões pequenos, baratos, robustos e perfeitos para a infraestrutura precária. Apoio estatal decisivo para validar e financiar a expansão. Sem compras do governo, a Embraer não sobreviveria aos primeiros anos. E é aqui que entra um dos movimentos mais inteligentes da Embraer, um movimento que quase nenhuma empresa de países emergentes conseguiu fazer com o mesmo nível de perfeição: a diversificação da linha de produção. A Embraer não foi criada para ser uma empresa de um único tipo de avião. Desde o início, ela entendeu que para sobreviver e crescer, precisava dominar 2 mundos ao mesmo tempo. O mundo civil, que gera escala, mercado e receita, e o mundo militar, que gera soberania, tecnologia e poder estratégico. A entrada da Embraer na aviação civil começou pelas rotas regionais. O Brasil tinha centenas de cidades isoladas, pouca infraestrutura, pistas curtas e nenhuma empresa do mundo queria fazer um avião para esse tipo de operação. Foi aí que a Embraer descobriu um nicho poderoso. Primeiro veio o Bandeirante, depois o Brasília, e anos mais tarde a grande virada, os jatos regionais ERJ e em seguida os E-Jets, que transformaram a Embraer em uma das maiores fabricantes globais. Esses aviões dominaram rotas de 30 a 120 passageiros, justamente o espaço que nem a Boeing nem a Airbus queriam disputar. E a Embraer entrou, ficou e virou líder. Enquanto todo mundo brigava pelos aviões gigantes, a Embraer reinava onde ninguém tinha coragem de entrar. Ao mesmo tempo, a Embraer servia diretamente o Estado. Treinamento, defesa, vigilância, transporte militar, tudo isso precisava ser produzido no Brasil, para o Brasil. E foi aí que surgiram plataformas que se tornaram referência mundial. O Tucano, que revolucionou o treinamento militar. O Super Tucano, vendido para mais de 15 países. Os aviões de vigilância e inteligência como o E-999. E, claro, o maior salto militar da história do Brasil. O K-390 Millennium, nosso cargueiro tático pesado, que disputa espaço com o lendário C-130 Hércules. Esses projetos não só garantiram autonomia ao país, mas transformaram a Embraer em uma fornecedora estratégica de tecnologia militar para forças aéreas do mundo inteiro. Porque a Embraer criou um sistema perfeito. Quando o mercado civil oscila, a linha militar sustenta.
Quando os contratos militares atrasam, a linha civil paga as contas. E quando os dois crescem juntos, a empresa dispara em inovação. Além disso, tudo que é desenvolvido no setor militar, eletrônica, sensores, radar, materiais compostos, sistemas de controle, escorre para a aviação civil. E o que é aprendido na aviação civil, escala, logística, pós-venda, eficiência, fortalece o militar. Uma retroalimentação tecnológica que só existe nas gigantes. E agora a gente chega num ponto crítico da história: a privatização da Embraer. A pergunta que todo mundo faz é simples: foi um erro ou não foi? Mas para responder isso de forma séria, você precisa entender o caos que estava acontecendo nos bastidores. O Brasil dos anos 90 estava derretendo. A Embraer tinha duas grandes fontes de renda: setor civil, vendendo aviões para companhias aéreas, setor militar, recebendo contratos do governo. Só que nos anos 90, as duas entraram em colapso ao mesmo tempo. A hiperinflação destruiu o poder de compra da população. As empresas aéreas reduziram rotas, cancelaram pedidos, cortaram custos. A demanda por aeronaves simplesmente evaporou. Se não tem demanda, não tem produção. Se não tem produção, a empresa começa a afundar. E o setor militar? Estava tão quebrado quanto. O Estado brasileiro estava praticamente falido. E pior, mesmo o pouco dinheiro que sobrava não podia ser usado. Por quê? Por causa do Plano Collor e das políticas iniciais de contenção da inflação no governo FHC. Ou seja, a Embraer perdeu sua principal fonte de sustento. O mercado internacional não era a solução. No exterior, o jogo já estava decidido. O mercado de aviação regional era um oligopólio controlado por Boeing, Airbus e Bombardier. Três gigantes com bilhões de dólares, cadeias globais imensas e influência política. A Embraer não tinha escala, não tinha dinheiro e não tinha fôlego para competir. O buraco era ainda mais fundo. Para sobreviver, a empresa precisava de novos projetos, novas fábricas, novos engenheiros, uma cadeia global própria. Isso custa bilhões. E o Brasil não tinha nem para começar. Além disso, o FMI e Banco Mundial pressionavam o país a cortar estatais deficitárias, diminuir gastos públicos e abrir economia. A Embraer virou alvo imediato. Então foi erro privatizar a Embraer? A resposta, olhando a realidade nua e crua, é: não foi um erro. Se a Embraer tivesse continuado estatal, ela teria quebrado, teria sumido do mapa. Hoje, talvez nem existisse mais. A privatização salvou a empresa de desaparecer, porque ela trouxe gestão profissional, capital internacional, parcerias estratégicas, investimentos pesados e a capacidade de competir globalmente. Foi isso que permitiu que a Embraer renascesse e virasse a terceira maior fabricante de jatos do mundo. Mas o Estado poderia ter salvado ela? Tecnicamente, sim. Mas vamos ser sinceros, isso exigiria um Brasil que nunca existiu. Para manter uma Embraer estatal forte, o país teria que investir bilhões por ano, dar autonomia total de gestão, criar um modelo parecido com a Airbus, manter compras militares constantes e impedir interferência política. Politicamente e economicamente, isso era impossível no Brasil dos anos 90. O país estava quebrado, a Guerra Fria acabou, a ditadura acabou e o neoliberalismo dominava tudo. Não existia espaço para manter uma estatal militar de alta tecnologia. E o impacto na defesa do Brasil? Aqui é onde começa a ferida. Quando a Embraer foi privatizada, ela deixou de ser um braço estatal e virou uma empresa global buscando lucro. Isso enfraqueceu a capacidade do Brasil de usar a indústria aeronáutica como um instrumento de poder. O Brasil já tinha uma aeronáutica militar fraca, e a Embraer era a ponte que sustentava isso. Com a privatização, essa ponte se tornou privada, ou seja, menos controle estatal, menos foco militar, menos geopolítica. Mas ainda assim, se ela não tivesse sido privatizada, provavelmente nem ponte teria sobrado. A privatização da Embraer, embora tenha garantido a sobrevivência econômica da empresa nos anos 1990,
custou ao Brasil algo que não aparece em balanços contábeis: a perda de sua única ponte direta entre Estado e indústria aeronáutica de defesa. Desde então, o Brasil tem uma empresa eficiente, moderna e global, porém desconectada da lógica de soberania militar, concentrada em rentabilidade civil e nichos comerciais. O ponto central é simples: quando o Estado deixa de ser o orientador estratégico, a lógica de defesa perde prioridade para a lógica de mercado. E isso ficou evidente a longo prazo. Ao abrir mão da Embraer como estatal, o Brasil perdeu 3 pilares. Perdeu a capacidade de direcionar o desenvolvimento tecnológico militar. Como empresa privada, a Embraer só trabalha em projetos militares quando há contrato, há pagamento garantido e o risco tecnológico é compensado. Sem pressão estatal, projetos de longo prazo, décadas, deixam de ser prioridade. O ciclo de P&D militar, que nos anos 70 e 80 era contínuo, Chavante, Tucano, AMX, se fragmentou. Perdeu a capacidade de verticalizar a cadeia aeronáutica. Estatal, a Embraer puxava centenas de fornecedores e empresas menores para dentro do esforço nacional. Privada, ela globaliza. Compra fora, integra fora, certifica fora, porque é mais barato e mais rápido. Perdeu o instrumento geopolítico mais promissor do Brasil na Guerra Fria tardia e no século XXI. A Embraer estatal fornecia aeronaves em troca de acordos diplomáticos, influência regional e cooperação tecnológica. Privada, esse tipo de operação não existe. A empresa não pode servir a objetivos geopolíticos se isso compromete margem, risco ou acionistas. Não é que a Embraer privada esteja errada. Ela cumpre o papel que uma empresa privada tem que cumprir. Mas esse papel não coincide com os interesses estratégicos do país. Daria para reestatizar a Embraer? Tecnicamente, sim. Politicamente, é muito difícil. Estrategicamente, dependeria da intenção do governo. Reestatizar exigiria compra de participação relevante, compensação aos acionistas, acordo com investidores estrangeiros, autorização regulatória internacional. Mas é possível. Seria uma manobra cara, lenta e enfrentaria oposição, porém não é inviável. A pergunta verdadeira não é possível reestatizar, mas sim, vale a pena? Depende do objetivo. Se o Brasil quisesse reconstruir uma força industrial militar robusta, verticalizada e soberana, reestatizar poderia ser racional. Se o objetivo fosse apenas melhorar a Embraer civil, então não. Seria uma boa ideia reestatizar a Embraer? A resposta depende do horizonte estratégico. Seria uma boa ideia se o Brasil buscasse autonomia total na produção de caças, drones, motores e sistemas, desejasse política de defesa semelhante à de França, Índia, Turquia ou Coreia do Sul, pretendesse uma postura geopolítica ativa sem dependência dos Estados Unidos e da Europa. Não seria uma boa ideia se o Brasil continuar preso à lógica de defesa limitada, orçamento curto e dependência de fornecedores estrangeiros, se o Estado não tiver disciplina institucional, se não houver continuidade entre governos. Reestatizar só faria sentido com projeto de Estado e não de governo. Criar uma nova estatal militar do zero seria possível? Sim, e paradoxalmente mais simples do que reestatizar. Uma nova estatal poderia focar 100% em defesa, ser desenhada desde a origem para rivalizar com modelos como TAI, Turquia, HAL, Índia ou KAI, Coreia do Sul. Absorver engenheiros do ITA e do DCTA, firmar parcerias tecnológicas com países emergentes. Essa empresa poderia atuar onde a Embraer privada não tem incentivo econômico, como drones de combate, aeronaves de ataque leve, motores nacionais, aviões de patrulha, sistemas de guerra eletrônica. O Brasil tem massa crítica acadêmica no ITA, no DCTA, na aeronáutica. O que falta é um polo industrial soberano. Por que essa discussão importa politicamente? Porque o Brasil hoje depende quase totalmente de motores americanos, aviões com partes europeias, radares israelenses e sistemas eletrônicos estrangeiros.
Na prática, a aeronáutica brasileira existe, mas não decide por si mesma. É operadora, não produtora plena. Quando a Embraer era estatal, havia uma simbiose entre força aérea e indústria. O que se decidia no comando da aeronáutica se transformava em tecnologia nacional. Com a privatização, isso desapareceu. O exército terrestre continua existindo, mas enfraquecido. A Marinha teve projetos destruídos pela Lava Jato, e a aeronáutica perdeu seu braço industrial soberano. Resultado: o Brasil tem forças armadas, mas não tem indústria militar correspondente. Seria melhor criar uma nova estatal militar em vez de reestatizar a Embraer? A resposta estratégica é sim. Em quase todos os cenários, criar uma nova estatal militar dedicada seria melhor do que tentar reestatizar a Embraer e mudar seu DNA corporativo. Por quê? Porque a Embraer de hoje não é mais a Embraer estatal dos anos 70 e 80. Ela se tornou globalizada, financeirizada, integrada à cadeia ocidental, com cultura corporativa privada, dependente de certificações e parcerias internacionais e guiada pela lógica de lucro e risco. Transformar essa empresa em braço militar estatal exigiria desmontar toda a sua arquitetura interna. Seria caro, lento e poderia destruir o próprio valor da companhia. Uma nova estatal, por outro lado, começaria com DNA militar desde o primeiro dia. Por que separar soft power e hard power é mais inteligente? A lógica geopolítica moderna mostra um padrão. Países que querem autonomia dividem seu setor aeronáutico em dois polos. Veja os exemplos: Turquia, TAI, militar, e Turkish Airlines mais setor privado, civil. Índia, HAL, militar, e empresas civis separadas. Coreia do Sul, KAI, focada em defesa e exportação militar. China, COMAC, civil, e AVIC, militar. Todos adotaram o mesmo princípio: não misturar lógica comercial com lógica estratégica. O setor civil precisa ser competitivo, rápido, rentável, seguro, certificado. O setor militar precisa de projetos de 20 a 30 anos, alto risco tecnológico, segredo, autonomia, decisões políticas, não financeiras. Misturar os dois modelos numa só empresa cria conflito interno. Manter separados garante eficiência e soberania ao mesmo tempo. Embraer como soft power. A Embraer já exerce esse papel de maneira impressionante. Vende para 100 países, forma pilotos e engenheiros mundo afora, gera dependência logística, cria relacionamento diplomático, abre portas do Itamaraty. A Embraer hoje é uma arma diplomática brasileira, mesmo sendo privada. Essa é sua força. A empresa é vista como neutra, confiável e não estatal, o que facilita exportações. Transformá-la em estatal militar poderia destruir justamente esse soft power. Nova estatal militar como hard power. Uma nova estatal focada exclusivamente em defesa não precisaria seguir certificações civis rígidas. Poderia adotar sigilo tecnológico. Poderia desenvolver drones, motores, sensores e caças. Poderia trabalhar em ritmo de guerra tecnológica. Teria parceria direta com Força Aérea e Exército. Teria autonomia estratégica. Ela não precisaria se preocupar com atender companhias aéreas, investidores ou acionistas. Sua única missão seria fortalecer a soberania do país. O Brasil ganharia soft power, Embraer, exportações civis, diplomacia aérea, imagem global positiva. Hard power, nova estatal militar, autonomia, desenvolvimento soberano, dissuasão regional, independência tecnológica. É exatamente o que países emergentes fazem para deixar de ser dependentes dos Estados Unidos e da Europa. No fim, vale encarar a realidade sem ilusão. Existem duas Embraeres. Uma Embraer antes da década de 1990 e uma Embraer depois da década de 1990. A Embraer original, criada entre CTA, ITA e o Projeto Nacional dos anos 60 e 70,
nasceu com uma missão extremamente clara: independência tecnológica e fortalecimento militar brasileiro. Era uma empresa cujo propósito não era lucro, mas soberania. Sua lógica era estatal, estratégica, de longo prazo, alinhada ao pensamento de segurança nacional da Guerra Fria. A Embraer, que surgiu depois dos anos 90, é outra entidade. Ela foi moldada pelo neoliberalismo, pela crise fiscal do Estado brasileiro, pelo fim da Guerra Fria, pelas exigências internacionais e pela necessidade de sobreviver num mundo onde gigantes como Boeing e Airbus dominavam o mercado. Essa nova Embraer foi forjada na lógica do capital privado. E essa lógica exige uma coisa, acima de qualquer outra: lucro. Isso não significa incompetência ou traição ao ideal original. Significa que a empresa mudou de natureza. Hoje, a Embraer não é, nem pode ser, a mesma Embraer dos anos 70 e 80. Se tentássemos forçar sua reconversão para um papel militar profundo, voltaríamos ao mesmo dilema de 30 anos atrás. O Estado brasileiro não tem condições políticas nem institucionais para transformar uma empresa privada de alcance global em um braço militar estatal. Tecnicamente seria possível, mas para isso seria preciso desfazer a Embraer de hoje e reconstruí-la inteira. Seria quebrar certificações, perder mercados, enfrentar conflitos com acionistas, reverter parcerias internacionais, destruir cadeias de exportação. Seria anular justamente o que mantém a empresa viva. Por isso, a solução mais lógica, mais estratégica e mais realista é outra: separar definitivamente o hard power do soft power. Manter a Embraer como ela é, hoje, uma potência civil, competitiva, lucrativa, diplomática, respeitada no mundo inteiro, e criar uma nova estatal militar, exclusivamente militar, com DNA de defesa desde o primeiro dia, livre das amarras do mercado civil, livre da pressão de acionistas, focada 100% em soberania, pesquisa de alto risco, autonomia tecnológica e capacidade de projeção de poder. A Embraer Civil permanece como vitrine do Brasil. A nova estatal militar se torna o bastidor de força do Brasil. Uma abre portas, a outra protege o país. Uma é influência, a outra é dissuasão. Uma é soft power, a outra é hard power. Porque, no fundo, não há como exigir da Embraer atual aquilo que ela deixou de ser há 30 anos. Ela não é mais o instrumento militar da nação. Ela é hoje uma peça-chave do prestígio nacional e deve continuar sendo. Se o Brasil quiser de fato recuperar sua autonomia aeronáutica, não deve tentar ressuscitar a Embraer estatal do passado. Deve ter a coragem de construir algo novo, moderno, militar, independente e finalmente assumir que soberania não se improvisa, não se compra e não se privatiza. Soberania se constrói. E para construí-la, o Brasil precisa de uma nova Embraer, não restatizada, mas renascida. Uma Embraer militar que nunca existiu e que está na hora de existir.